Queridas irmãs, queridos irmãos, é com grande alegria que aqui estamos mais uma vez para o quadro Conversando sobre Jesus, no canal do Lar Ismael no YouTube. Rogando ao Mestre que possa envolvê-los com muito carinho, com muita luz, com muito amor. Hoje nós vamos ver uma página do livro Jesus no Lar, pelo espírito de Néio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamada O Servo Inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai que, através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob as determinação de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho sob a ordem de experimentado escultor, de ornamentações em arcos festivos. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre por encontrar, em parte, o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo, por que não te preparastes antes os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigências e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: O Pai chamou-te a seguir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudestes esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa a todos. Se fugistes a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou às consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plena benfeitora.
Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado será aquele que se deixar aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Na revista semanal de divulgação espírita, O Consolador, Marcos Demário tem uma análise sobre o capítulo 14 do livro Nosso Lar, aonde André Luiz vai pedir auxílio para trabalhar lá em Nosso Lar, vai falar com Clarencio. Vamos ver como foi esta solicitação. André Luiz fora médico na sua última existência terrena e estava em tratamento e recuperação espiritual na colônia Nosso Lar. Quando se dispôs a conversar com o ministro Clarencio para solicitar indicação para o exercício médico aos doentes da colônia espiritual. Embora reconhecesse a necessidade de adaptação, acreditava estar apto a tanto. Após expor seu pedido de forma velada, argumentando que queria apenas colaborar com algum serviço, recebeu do ministro diversos esclarecimentos sobre o título acadêmico e o exercício da profissão do ponto de vista dos espíritos. Destaquemos, antes dos esclarecimentos, a forma como o ministro Clarencio atende aos que lhe procuram. Introduz na sala de 2 em 2 pessoas, fazendo com que as lições para um sirvam igualmente para o outro. É muito interessante porque André Luiz entrou com uma senhora. Esta senhora, ela era uma serva inconstante, igual a história de Jesus, que Jesus nos contou agora. E Clarencio deu a ela alguns esclarecimentos, assim como os anjos fizeram com esse trabalhador inconstante. E André Luiz já ficou meio assim na hora de pedir, né? E aí continua então. André Luiz ficou sabendo depois que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servisse igualmente a outros, assim atendendo à necessidade de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Olha como os espíritos trabalham de forma a não perder tempo. Então, prosseguindo, o primeiro esclarecimento de Clarencio, e todo pai e todo professor precisam ouvir isso, é que é preciso convir que toda tarefa na Terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Sabemos que o trabalho, segundo o ensino espírita, é uma lei divina, o que nos leva a entender que exercer uma profissão é atender um convite de Deus e não simplesmente garantir um emprego seguro e um bom salário. Olha que conceito sobre trabalho, sobre profissão. Nós exercendo aquela profissão, nós não estamos simplesmente ali para garantir salário, emprego bom, não. Estamos para executar uma obra em que envolve pessoas e esta obra deve ser muito bem executada dentro da ética e da moral. No esclarecimento em análise está implícita a questão da ética profissional, o compromisso do cidadão com o próximo e com a sociedade, contrapondo-se ao exercício automático da função. Dá para perceber a importância do trabalho que nós executamos, não importa qual seja a nossa profissão. O coletor de lixo, ele executa um trabalho sanitário que muita gente não dá valor. Mas se ele não executar esse trabalho, ele fizer mal feito, ele deixa restos que vão fazer mal à população.
não fica bem visualmente e nem sanitariamente. Então, qualquer profissão, o professor, ele tem uma responsabilidade de nos trazer o conhecimento, e fazendo isso com amor, vai ser uma maravilha para quem está ali aprendendo. Mas quando ele dá a aula sem vontade, reclamando do salário, o que ele vai conseguir passar para aqueles alunos? Indignação, menos o conceito correto da matéria em que ele está lecionando. A lição que ele nos dá agora é André Luiz quem nos dá ensejo para uma reflexão final ao comentar após as colocações de Clarencio. Fiquei atônito, não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Esse pensamento de André Luiz surge depois que o ministro Clarencio faz uma série de considerações sobre as profissões médicas, as quais podemos resumir no seguinte. Porque André Luiz era médico, né? Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorize a endossar seus atuais desejos. Como reconhece agora, ele está desencarnado, tem uma visão maior, né? O médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta, diz Clarencio, são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns. Lembremos que essas palavras são aplicáveis a qualquer profissão. Justo refletirmos com profundidade sobre o que fazemos com os nossos títulos acadêmicos. Pois, repetindo o escritor Pedro Camargo Vinícius, não é de conhecimento que precisam os homens da atualidade, responsáveis pela situação aflitiva dos dias que correm, é de sentimento. É por isso que damos razão a Herculano Pires, quando estudando sobre a questão das provas e títulos acadêmicos, mostra que, diante da doutrina espírita, a prática, o fazer, deve ser, sobretudo, moral, e que isso depende inteiramente da capacidade do educando de aplicar o conhecimento adquirido e não de ostentar este ou aquele diploma. Pense nisso. Olha a responsabilidade que nós temos diante das nossas profissões, diante das nossas tarefas a executar. Deve ser, sobretudo, no âmbito moral, ético. Então eu tenho que executar não pelo meu salário, mas pela minha responsabilidade como espírito eterno em fazer ao próximo o que eu gostaria que fosse feito comigo. Fazer bem feito, tratar todos bem. E quando eu levar um trabalho à apreciação de alguém, levá-lo claro, limpo, muito bem feito, com grande responsabilidade. Essa é a nossa tarefa aqui. No Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais, no capítulo 3, nós temos o trabalho. E tem a necessidade do trabalho. É da pergunta 674, ela diz assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A resposta: o trabalho é uma lei da natureza.
e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E ele, na 675, ele pergunta: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Mas nós vamos ler uma aqui, que é qual o limite do trabalho. Já que nós temos que trabalhar para progredirmos, tanto materialmente como moralmente e, consequentemente, espiritualmente, nós trabalhamos eternamente aqui no planeta Terra? Então vamos ver. Qual é o limite do trabalho? É a pergunta 683. O limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então, o limite do nosso trabalho aqui é enquanto nós tivermos forças. Podemos parar antes, mas é importante nós permanecermos ativos no nosso trabalho, desempenhando as nossas funções. E é bom que cada um de nós procuremos ler no Livro dos Espíritos, da pergunta 674 até a pergunta 685, para vermos como os Espíritos nos dizem a respeito do trabalho. A revista Consolador, Crônicas e Artigos, no dia 2 de agosto de 2009, Eurípides Barbosa faz uma publicação, uma análise muito interessante. Ele diz assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. E a aquele que bate à porta abrir-se-á. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Jesus nos ensina, quando assim se referia, que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos. Uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se empenha na procura do desejado, usando da humildade, sinceridade, fé e confiança. Deus nos ajuda, com certeza, conforme está em Mateus. Se você bater, a porta não abre. Se você procurar, o que é esse bater, esse procurar, esse pedir? É o movimento, a ação de ir em busca daquilo que eu necessito. É o meu trabalho. E Deus vai me ajudar, mas eu preciso da humildade, da sinceridade, da fé e da confiança. Eu não posso ser um servo inconstante. Ora, eu quero X coisa, mas chego lá, há dificuldade, eu largo. Não, eu tenho que persistir naquele caminho, pedindo a Deus, e Ele vai me ajudar. Mas Ele vai ler no meu coração, ver se eu estou sendo humilde, se eu sou sincero, se eu acredito mesmo, se eu tenho fé, né? E se eu confio nele. Porque muitas vezes nós vamos e não confiamos. Pedimos, mas não temos fé. Não vamos conseguir. Com certeza. Né? O Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 4, ele diz assim: ensina-nos que em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Já os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero, de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. Olha só, tem uma preguiça inconsciente, segundo Emmanuel. Esta tarefa é muito árdua. Eu não quero fazer esse tipo de coisa. Eu mereço algo diferente. Se nós achamos que merecemos algo diferente, vamos atrás. Mas, por enquanto, nós temos que executar esta tarefa. Executando esta tarefa, nós vamos paulatinamente melhorando, aprendendo
com humildade, com serenidade, com fé, com determinação, a gente atinge um cargo melhor. Quantas histórias nós não temos daqueles que entraram na empresa como office boy, foram office boy, passaram na área administrativa, né? E de repente eles chegaram a diretor da empresa. Mas eles executaram tarefa por tarefa e só foram subindo porque alguém olhando disse assim: olha, aquela pessoa é realmente inspirada naquilo que ela está fazendo. Ela tem responsabilidade, ela faz direito. E aí vamos dar uma oportunidade. Ele vai. Assim acontece conosco, com os espíritos. Eles vão vendo a nossa dedicação, a nossa força de fé, vão nos auxiliando e nós vamos crescendo, até nós atingirmos um estágio melhor. O espírito Joana de Ângeles, no livro Estudo Espíritas, psicografado por Divaldo Pereira Franco, diz que o trabalho é lei da natureza mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio da satisfação de suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. O trabalho honesto proporciona 3 realizações que todas as pessoas buscam. Segundo Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, o trabalho fortalece o sentimento de dignidade pessoal, torna a pessoa respeitada na comunidade em que vive e, quando bem realizado, contribui para a sensação de segurança. Veja que 3 realizações importantes que as pessoas que trabalham honestamente conseguem. O trabalho dignifica a pessoa, torna-se digna. Ela se torna respeitada. E ela traz uma sensação de segurança, porque é alguém que é integral. É alguém que faz as coisas acontecerem com um sorriso nos lábios, tranquilo. Vejam. E a pessoa confia nesta pessoa. Entrega um trabalho para ela, sabendo que esse trabalho vai acontecer e vai sair da melhor forma possível. Todo mundo tem uma expectativa positiva sobre esse ser. Lembremos sempre que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por nossa conta. É preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado, principalmente de frutos que saciam a sede da alma. É preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Olha que coisa linda. Tudo depende de nós, porque se eu não me ajudar, eu não vou saber o que eu quero. Vou ser igual a esse servo inconstante. No mármore não se deu bem porque aquele homem era intragável. Foi para a madeira, também não se deu bem porque o homem era exigente demais. Foi para a construção dos arcos, não deu certo porque o chefe era insuportável. Ele foi lá para fazer as peças ornamentais, também não dava. Por quê? Não, aquele homem não dá para trabalhar. Ora, será que nós também não temos essa inconstância dentro das nossas atividades? O trabalho é algo divino, como nos diz aqui a lição. Então vamos procurar encaixar-nos naquilo que nós estamos fazendo, levantarmos pela manhã, irmos com serenidade, irmos com vontade, porque ele diz aqui, a nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Ganhar dinheiro é o anseio de todos. Mas a satisfação de tratar bem as pessoas e fazer bem o trabalho é impagável. Não tem dinheiro que pague essa satisfação.
Mais uma vez, a Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo A Bênção do Trabalho, que nos ensina que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Olha o que está dizendo Joana de Ângeles para nós aqui. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. É o que nós falávamos ali. Algo bem feito é impagável. Há uma sensação de poder, de alegria, porque eu fui capaz, porque poder, eu fui capaz de realizar esse trabalho com a ajuda de Deus, e ninguém realiza nada sozinho. Se eu faço um bom trabalho, eu devo a fulano que me ajudou, a cicrano, a beltrano. Ninguém faz nada sozinho. Eu recebo informações para poder realizar o meu trabalho, seja ele qual for. Se eu for um cirurgião e fizer um transplante e tudo der certo, eu devo a muita gente. Aos meus professores, aos meus colegas que me incentivaram, ao meu chefe que me deu a oportunidade, e a Deus que me ajudou, que me conduziu através dos seus mensageiros. Se eu sou um coletor de resíduos, de lixo, e eu realizo bem a minha função, eu devo àqueles que me colocaram na empresa, que confiaram em mim, aos meus colegas do meu lado, ao meu chefe que me aceitou, e a Deus que me deu força, coragem, humildade para mim exercer essa profissão. Vejam como é importante nós realizarmos bem. O trabalho é divino. E então, depois de todos esses conceitos que nós olhamos para a prática e verificamos que, se fizermos, dará grandes frutos, vamos nós, então, realizar o nosso trabalho com muita dedicação. Para realizá-lo, vamos estudá-lo. Vamos ver o que ele nos pede, como nós podemos fazer de forma a atender melhor àqueles que vão usufruir do meu trabalho, àqueles que vão estar de posse daquilo que eu fiz. Se eu sou um escultor, eu vou procurar fazer uma escultura colocando todo o meu coração, para que quem a compre no futuro possa colocar na sua sala e ali palpitar algo de bom. Se eu sou um comerciante, vou receber a minha freguesia com muita simpatia, com muito sorriso, e auxiliar àquele que não pode pagar aquele preço. Quem sabe eu posso dar um desconto, mas ajudar aquele homem. Se eu sou um operário, fabricante de sapato, eu vou lá fazer o meu trabalho, porque eu sei que alguém vai usar aquele sapato. Eu vou fazer da melhor forma possível, para que ele possa ter algo confortável e durável, que o preço seja correto, vá valer aquilo que eu fiz. O pagamento que eu vou receber não é apenas o pagamento monetário que o meu patrão vai me dar, mas as bênçãos de Deus, porque ao servo que cumpre um trabalho humilde e bem feito, a ele será dado a oportunidade de ter uma profissão diferente no futuro. E assim nós vamos galgando paulatinamente, porque o trabalho é divino, a profissão é o talento que Deus me deu. Eu vou enterrar esse talento ou vou fazê-lo frutificar. Compete a cada um de nós desenvolver uma atividade, as nossas atividades, seja ela qual for, desenvolver
de forma que eu me sinta digno, eu me sinta respeitado, eu me sinta feliz. Eu posso ser visto como uma pessoa honesta, ética, que usa tudo para fazer ao próximo aquilo que gostaria que ele me fizesse. A moral é de suma importância. E como nos diz Joana de Ângelis, o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Então, meus queridos irmãos, vamos orar e trabalhar em prol de todos os nossos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos agora e sempre.